Salve, salve lendas! É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu me chamo Zé Bonner, sou professor de Geografia do HPUT e hoje eu farei aqui com vocês uma aula falando um pouquinho sobre urbanização. Galera, uma matéria importantíssima, a base para vários concursos, né? E entendermos que quando a gente fala de urbanização, obrigatoriamente nós vamos falar um pouquinho sobre população e também sobre industrialização. Entendemos que essa matéria ela dialoga com esses outros dois assuntos, né? E elas realmente vão ser as mais cobradas aí quando se fala de vestibular, principalmente em alcance nacional, tá? É legal você também associar a questão de meio ambiente, que normalmente na aula de urbanização a gente trabalha como os problemas urbanos. Então a gente vai estar basicamente aqui falando de 4 assuntos: urbanização, população, industrialização e meio ambiente, né? Olha que assunto completo para você. Eu comecei ali explicando o conceito de urbanização, né? O que quer dizer urbanização? E é muito interessante pensarmos que normalmente há uma confusão entre urbanização e crescimento urbano. As pessoas acabam confundindo. Então vamos aqui diferenciar esses dois conceitos que são aí o start, né, desse assunto. Quando eu falar de urbanização, eu estou falando de aumento das pessoas residindo em cidades. Então, obviamente, eu preciso ter algum fator que afeta o campo, obviamente, forçando essas pessoas a saírem do campo para a cidade. 2 fatores são altamente relevantes para isso. Em primeiro lugar, concentração de terras. Sempre que eu falar que algum país ou alguma região é um país, né, de concentração de terras, eu preciso entender que eu tenho muita terra para poucas pessoas. Então, as demais pessoas são obrigadas a saírem do campo e irem para a cidade. A gente estava falando sobre população, né? Esse fator, esse deslocamento do campo para a cidade, nós chamamos de êxodo rural. Então, a concentração de terras favorece o êxodo rural, que desemboca, né, na urbanização. Outro fator que vai ter mesmo efeito é a mecanização do campo. Quando eu mecanizo o campo, eu faço com que as pessoas saiam do campo, saiam do meio rural e migrem para a cidade. Obviamente, também estamos falando de êxodo rural. E, obviamente, como consequência, urbanização. Então, perceba, eu afeto o campo e eu gero uma consequência direto na cidade. E ali eu botei a população urbana maior do que a população rural. Isso representa que aquele país, que aquela região está urbanizada. Vamos lembrar que no caso do Brasil, o primeiro presidente que vai tirar o capital do campo e pôr esse capital de forma maciça na cidade é o Getúlio Vargas. Estamos na década de 30, através de um golpe. Getúlio chega ao poder e implementa o fim do pensamento agrário exportador. O Vargas não estava preocupado que o país ele tivesse uma grande produção rural. Ele estava preocupado que o país fosse forte no urbano industrial. Então, toda vez que você pensar em Vargas, faz assim: redução dos investimentos numa mentalidade agrária exportador e aumento dos investimentos numa estrutura urbano-industrial. Essa vai ser a marca do Vargas. Obviamente, ele vai forçar as pessoas a saírem do campo e migrarem para a cidade. Então, a gente pode pensar que o Vargas ele é o start de uma intensificação do êxodo rural, favorecendo uma intensificação da urbanização no Brasil. Perceba que eu usei ele como marco o processo de industrialização. A década de 30, né, o governo varguista é bastante conturbada ali para ele, né? Ele vai estabelecer a Constituição de 34. Em 37 temos uma nova Constituição, que é o início de uma ditadura civil, famoso Estado Novo. Então, realmente, as políticas não vão se efetivar. Mas a partir da década de 40, sim, nós temos uma política industrial muito forte. E aí as pessoas saem do campo vindo para a cidade.
É legal você lembrar que esse processo ele acontece de forma muito intensa. É um processo muito intenso. Isso vai ser uma das características da urbanização nos países pobres. Eu tentei diferenciar para você. Os países ricos eles vão ter esse processo de forma lenta, de forma planejada e de maneira desconcentrada. No Brasil, eu tenho um processo rápido, desordenado e concentrado. E concentrado onde? Vamos lembrar do governo Vargas mais uma vez, né? O Vargas ele implementa uma política industrial altamente concentrada no que ele chama de core area. O que seria essa core area? A área mais importante, que vai ser o Sudeste brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O Espírito Santo fica como um segundo plano. A gente nota que até hoje a economia, né, capixaba, ela ainda é bastante baseada na atividade agrária, né? Nós temos uma grande desenvoltura no cultivo de café, no cultivo da cana. Então, realmente, é um estado que não sofre diretamente com essa política varguista de injeção de capital no setor industrial, tá? Bem, como esse processo ele se concentra basicamente em 3 décadas, né? Você tem a década de 40, a década de 50 e a década de 60. Isso é muito pouco tempo. Se você for analisar outros países, eu poderia citar a Inglaterra ou até mesmo a França, você nota que esse processo é um processo que vai levar séculos para acontecer, esse deslocamento da população do campo para a cidade. Isso, como ele vai sendo, né, mais lento, mais cadenciado, eu consigo organizar melhor e, principalmente, distribuir mais a população no meu país. No Brasil, portanto, a gente vai pensar numa lógica extremamente concentrada, completamente rápida, gerando vários problemas. Um desses problemas, a gente pode citar, é a favelização, ocupação de áreas irregulares. Isso gera problemas urbanos que nós vamos ter até hoje. Então, essa diferença ela é muito importante para você pensar, né? A industrialização em países ricos versus a industrialização em países pobres. Isso gera uma consequência interessante, que é a seguinte. Quando eu falo de um país rico, eu posso pensar que as cidades, portanto, elas foram cidades planejadas. Ou seja, eu organizei melhor aquela estrutura. Em contrapartida, em países pobres, normalmente a gente vai usar o termo cidades espontâneas, ou seja, cidades que muitas das vezes se formaram com a população já residindo nela. Diferente de uma cidade que se formou e somente a partir daí a população vai ocupá-la. Então, lembra isso aqui na hora da prova. Zé, eu preciso de exemplos. Antes de falarmos de exemplo, entendemos que nos países ricos predomina as cidades planejadas. Nos países pobres predomina as cidades espontâneas. Isso não quer dizer que não haja cidades planejadas. Vamos pensar o caso do Brasil. O Brasil tem cidade planejada? Cidade de Brasília, uma cidade planejada. A cidade de Curitiba, cidade de Palmas, cidades que foram planejadas. Mas as grandes cidades brasileiras, a gente poderia citar São Paulo e o próprio Rio de Janeiro, né? Eu estou falando Rio porque foi capital, são cidades espontâneas. E aí você tem a população de alta classe e a população de baixa classe ocupando o mesmo espaço urbano, tá? Então, não há uma fragmentação, uma lógica de setorização dessa população, diferente dos países ricos. Nos países ricos, fica muito claro que o pobre ele vive nos grandes centros, enquanto a população rica vive nas áreas periféricas. Isso fica muito claro, né? Então, você falar de periferia num país rico é falar de população rica. Enquanto que falar de periferia em um país pobre é falar de população pobre. Dá para pensar isso ou não? Show de bola. Então, demos exemplos e explicamos a base da urbanização. Agora que você já é perito em urbanização, está na hora da gente falar sobre a ideia de
crescimento urbano. Quando eu falar de crescimento urbano, eu estou falando de aspecto físico. Olha como é que eu mudei, né? Quando eu falo de urbanização, a gente precisa associar ao fator social. São pessoas. Pessoas que outrora moravam no campo e agora moram na cidade. Aspecto social. Quando eu for falar de crescimento urbano, eu estou falando de aspecto físico. Infraestrutura. Então vamos pensar. Eu tenho uma cidade, eu botei aqui como cidade A, que é vizinha de uma cidade B. O que acontece? A população na cidade A, ela começa a crescer de repente, mas crescer de forma acelerada. Por quê? Porque está havendo uma grande concentração de terras na área rural. Está havendo uma intensa mecanização. Então as pessoas migram para a cidade. E aí as pessoas vão se amontoando, gerando os aglomerados urbanos, e aí essa cidade ela precisa crescer. Ela precisa desenvolver a sua infraestrutura, assim como a cidade B. Chega uma hora que a infraestrutura da cidade A ela vai adentrar a infraestrutura da cidade B. E há uma lógica aqui, ó, não sei se você consegue reparar, onde está coexistindo. E aí eu não sei. Dentro essa área que eu rachurei aqui de amarelo, eu não sei se é a cidade A ou se é a cidade B. Fiquei confuso. Quando isso acontece, a gente diz que essa região aqui, ó, ela é uma área conurbada. O que representa esse processo de conurbação, então? Esse processo de conurbação, ele é o resultado da expansão da minha infraestrutura. Então, ele representa um crescimento urbano. Então, vamos entender. Eu tenho uma cidade, ela vai abrindo rodovias, ferrovias, hidrovias, praças, escolas, hospitais, né? Ela vai se equipando de todo esse aparato e aí, obviamente, ela vai se espraiando, né? Vai se expandindo. E aí ela se conecta com uma outra cidade vizinha. Quando há esse processo de junção, a gente chama assim, tá? Junção desse tecido urbano, eu chamo isso de conurbação. Um conceito muito relevante para vocês, tá? Muito cobrado também em várias provas. Então, conurbar é juntar, integrar tecido urbano. Duas cidades que estão juntas. Obviamente, com o passar do tempo, né, você vai ter outras cidades que também vão se integrando aqui. Perceba, ó, uma outra cidade aqui, vou chamar essa cidade de C. Uma outra cidadezinha aqui, ó, eu vou chamar essa cidade de D. A pergunta é, com o passar do tempo, uma dessas cidades vai ser a mais importante. Ela vai ser a cidade que vai ditar regra sobre as demais. Ela vai ter maior oferta de serviços, maior oferta de comércio, maior geração de empregos. Ela passa a ser uma cidade mais importante. Quando você pensar numa cidade importante, eu quero que você fale dela como sendo uma metrópole. Então, eu tenho uma cidade muito importante. Qual é o nome dessa cidade? Metrópole. E aí você começa a entender, ó, que várias cidades do entorno passam a ser dependentes dessa cidade mais importante, que nós classificamos aqui como metrópole. Viu ou não? Essa lógica que eu criei para vocês aqui representa uma região metropolitana que eu botei para vocês aqui. Então, sempre que nós falamos de região metropolitana, a gente está falando de uma metrópole. Olha como que eu vou definir isso aqui, tá? Uma metrópole conurbada a cidades. Essas cidades que estão ao entorno, né, dessa metrópole, elas vão ter uma importância menor. E aí elas vão receber o nome de cidades dormitórios, eu já te explico isso, ou eles chamam de cidades satélites. Por que cidades satélites?
Porque orbitam em torno da metrópole. Então, olha que interessante. Só para deixar claro, eu chamei a cidade A de metrópole. Ela é a minha cidade mais importante, de maior relevância, né? Maior infraestrutura, maior e melhor, maior geração de empregos, oferta de serviços, comércio, enfim, ela tem tudo. E aí, diariamente, eu vou ter um fluxo de pessoas das cidades do entorno, né, em direção a essa metrópole. As pessoas todo dia saem de casa cedo e vão para essa metrópole. Para quê? Ou para trabalhar, ou para estudar, ou para resolver algum tipo de problema, resolver, né, algum tipo de serviço ali. E à noite essas pessoas voltam para casa. Ah lá, é o retorno delas. Esse processo, nessas setinhas que eu desenhei nesse formato, elas configuram o que a gente chama de movimento pendular. O movimento de pêndulo, né? Você não sabe muito bem o que é isso, porque hoje você usa relógio digital, mas o pêndulo, ele marcava os segundos em relógios antigos. Então, ele se deslocava de um lado para o outro. E a gente pode pensar, casa, trabalho, trabalho, casa. E daí o termo movimento pendular. O movimento de pêndulo, diariamente, vai deslocar pessoas das cidades dormitórios em direção à sua metrópole. E aí fica mais claro a gente pensar agora por que cidade dormitório, né? Porque as pessoas vão para casa para dormir e no outro dia retornam para a sua atividade profissional. Isso é característica de uma região metropolitana. Então, eu te expliquei o que é conurbação, eu te expliquei o que é metrópole e já te expliquei o que é a região metropolitana. Agora que você tem toda essa base, você consegue entender o que é cidade. Isso é normalmente traumatizante para alguns alunos, né? Que falam, meu Deus, a minha vida mudou depois disso. A gente normalmente pensa que mora em cidade e normalmente nós não moramos em cidade. No Brasil, nós classificamos como cidade o distrito sede. Então vamos entender. Se eu estou perto da prefeitura, eu estou na cidade. Caso contrário, eu não estou na cidade. Então, se você mora distante da prefeitura, tá? E quando eu falo distante, são metros, né? Não são quilômetros e mais quilômetros. Não, não. Se eu não moro ali no limite imediato da prefeitura, eu não moro na cidade. Então eu moro onde, Zé? Você mora no município. Eu fiz aqui, ó, um município fantasia pra gente. Esse município, ele vai ser composto pelo Distrito 1, o Distrito 2, o Distrito 3 e esse que é o menor distrito, perceba? Então, eu não sei o nome desses distritos, até porque esse município não existe, né? Então, esse Distrito 1, ele vai receber uma subprefeitura, assim como o Distrito 2 e o Distrito 3. Esse distrito aqui, ele vai ser o que a gente chama de distrito sede. Sede do quê? Sede da prefeitura. Então, a prefeitura vai ficar aqui. O prefeito, portanto, ele vai trabalhar aqui. Opa, botei prefeito. Prefeitura. Então, é sede da prefeitura. Então, esse distrito aqui é o distrito que você vai chamar de cidade. Como o município se chama fantasia, essa cidade vai ter o mesmo nome do município. Então é cidade fantasia. Repare que é sempre o menor distrito, tá? O menor distrito é sempre o distrito 7. E aí eu vou desenhar aqui no meio uma bolinha representando a minha prefeitura. E aí, foi tranquilo ou não? Pegou a visão? Show de bola. Então, falamos sobre cidade, falamos sobre conurbação, falamos sobre metrô. Tem algumas cidades que elas vão ficar tão importantes, tão relevantes, que elas passam a ter uma representatividade a nível mundial, tá? A gente chama essas cidades de cidades globais. Perceba, para uma cidade ser relevante para o mundo, ela precisa estar conectada, integrada com o mundo. O que faz uma cidade, né, estar conectada com o mundo? Então, normalmente, cidade global,
ela precisa ter pelo menos 2 dos itens que eu vou listar aqui agora. Um deles, aeroporto internacional. Obviamente, isso aqui possibilita que pessoas venham para cá, né, para essa cidade. Eu preciso ter bolsa de valores, que faz com que eu me comunique com as cotações mundiais, né? Eu tenho sedes de transnacionais, empresas, né, que são localizadas no mundo todo. Isso pode ser algo simples, tá? Um McDonald's, ok, já é uma transnacional. E eu tenho a presença de tecnopolos. Esses tecnopolos, eles possibilitam uma comunicação de tecnologia com o mundo todo. Vamos pensar. Tem aqui um tecnopolo bem famoso, né, chamado Fiocruz. O que a Fiocruz produz? Tecnologia farmacêutica. Um exemplo, é um dos viés lá que eles produzem, né? Vacina, estudos sobre a saúde, de uma maneira geral. Essa vacina ela vai ser usada no mundo todo. Eu posso desenvolver uma vacina que combata, de repente, né, uma epidemia, uma pandemia, né? Sei lá, vou dar aqui o exemplo da vacina chamada Qdenga, que é uma vacina que está sendo aplicada recentemente para evitar uma dengue ali mais intensa, né? Então, eu tenho uma vacina que é produzida, que vai se popularizar pelo mundo tropical, né? As faixas tropicais vão querer essa vacina porque a dengue ceifa vidas, né? Enfim, ela prejudica muito o quadro social. Então, eu estou me comunicando com o mundo através da tecnologia que eu estou produzindo. Daí a importância de falarmos desses tecnopolos. Agora, veja bem, se uma cidade ela tem 2 desses itens, ela pode ser uma cidade global? Pode. Mas ela não é tão forte como uma cidade que tem os 4 itens listados. E aí, sempre que aparecer esses 4 itens numa cidade, ela vai ser classificada como uma cidade global de nível alfa. Exemplo rápido pra gente. No Brasil tem alguma cidade assim? Cidade de São Paulo. Tá? Temos cidades de nível beta, que não tem os 4, mas de repente tem 3. Um exemplo nosso. Cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem aeroporto internacional, sede de transnacionais e tecnopolos. Não tem bolsa de valores. Então não pode ser listada como uma cidade alfa. E uma cidade que talvez tenha esses 3 itens, mas eles não são tão relevantes assim, não são tão importantes assim. Exemplo da cidade de Curitiba, tá? A capital do Paraná, e a cidadezinha de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Agora, se uma cidade tem esses 4 itens em excelência, eu só não tenho os 4 itens, mas eles são ótimos, funcionam muito bem. A gente dá a essa cidade o status de alfa plus ou plus plus, né? Que a gente chama de mais mais. Só existem 2 cidades que são alfa mais mais. São cidades inquestionáveis em relação a esses quatro itens, tá? Que aí tem um macetinho para você lembrar, que é você lembrar da palavrinha nylon. O que é nylon, Zé? Vamos lá. Cidade de Nova York e a cidade de Londres. Essas 2 cidades são as únicas que são listadas como cidades alfa mais mais. Então, elas têm esses 4 itens que eu apresentei aqui, e esses 4 itens são muito bons. Então, eu tenho excelentes aeroportos, excelentes bolsas de valores, excelentes transnacionais e tecnopolos também de grande qualidade. Então, veja, existe uma hierarquia dentro das cidades globais. Não basta ter, mas tem que ter com qualidade. Foi tranquilo? Então, gente, fechamos aqui mais uma parte, mais um conceito importantíssimo, assim como já havíamos falado sobre região metropolitana, tá? O outro conceito, eu vou pular aqui megalópole, eu quero falar sobre megacidade antes, porque é um conceito que
de certa forma, é uma consequência do que a gente falou até agora. Por quê? Vamos entender. Eu tenho uma cidade que ela é muito importante, ela é uma metrópole, né? E ela vai ganhando cada vez mais relevância. Ela vai concentrando cada vez mais serviços, comércios, infraestrutura. E aí as pessoas, elas passam a vir para essa cidade em maior quantidade, né? Bem, chega uma hora que essa cidade vai ter um número de pessoas muito alto. Tem uma classificação que aí você tem, né? O que a gente chama de pequena cidade, que são ali cidades que vão ter uma população inferior a 500 mil habitantes. Tem o que a gente chama de de cidades médias, tá? As cidades médias, elas normalmente vão ter entre 500 mil a 1 milhão de habitantes. E uma grande cidade. Que aí grande cidade tem algumas nomenclaturas que vão falar grande cidade ou metrópole, que são cidades que vão ter mais de 1 milhão de habitantes. Eu vou te dar alguns exemplos. A cidade de Manaus, cidade de Belém, cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são grandes cidades. São cidades que a população ela é superior a 1 milhão de habitantes. Agora, esse conceito aqui, ele é um conceito quantitativo que vai fazer uma referência a cidades que apresentam população superior a 10 milhões de habitantes. Obviamente, né, essa cidade, população superior a 10 milhões. Obviamente, são de habitantes, né? Se a população... Enfim, no Brasil nós temos apenas uma cidade, que é a cidade de São Paulo. Agora, nós temos no mundo um exemplo de uma mega cidade. Na verdade, já tem duas ali, né? Que rola meio que um empate, que é a cidade de Tóquio, a capital do Japão, e a cidade de Pequim, a capital da China. Essas cidades aqui, elas já possuem, né, população superior a 30 milhões de pessoas. E você fala assim, nossa, deve ter um trânsito lá assustador, né? Então, o mais estranho é isso, né? Elas são cidades que investiram tanto em uma infraestrutura, principalmente metroviária, né, que não há um grande trânsito assim. Você tem muitas pessoas naquele centro, mas facilmente essas pessoas elas são escoadas, né, para as suas periferias ou para as suas casas, de maneira a não gerar tanto trânsito assim. Só para vocês terem noção, o pior trânsito do Brasil é do Rio de Janeiro. Que todo mundo pensa que é São Paulo, né? Pô, tem muita gente, 12 milhões de habitantes, deve ter um trânsito horrível. Mas o Rio tem o terceiro pior trânsito do mundo, tá? Não é só ser o pior do Brasil, mas é ser top 3 no mundo. Realmente é um trânsito que não tem uma fluidez tão interessante assim, né? Para fazer com que essa cidade tenha um comércio mais facilitado, um serviço de qualidade. Isso prejudica muito a dinâmica econômica de qualquer cidade. Foi tranquilo até aqui? Então, já fechamos esse conceito. Esse conceito, né, mega cidade, é muito confundido com megalópole, né? Olha isso. O prefixo aqui ele é igual, né? E aí realmente a gente fica com muita dúvida. Mas qual é a diferença entre o rap e o trap? Quando eu falo de megalópole, eu tenho uma junção de metrópoles. Ih, gerou dúvida. Então vem para cá. Quando eu falar na prova de conurbação, ó, conurbação é com C. Então é junção de cidades. E megalópole. Megalópole é com M. Então você vai ter a junção. Eu vou pôr a mesma definição, ó, de duas ou mais o quê? Metrópoles. Já pegou aqui o macete, né? Aqui, ó, CC, conurbação, cidade, MM, megalópole com metrópole. Zé, eu quero exemplos. Ok, tem um exemplo interessante quando a gente fala de megalópole, né? Que são os Estados Unidos, né? O território estadunidense ele vai ter 3 megalópolis. Olha que legal. Então eu tenho 3 regiões
onde eu tenho metrópoles conurbadas, com o seu tecido urbano integrado. Então, vem para cá. Vou fazer aqui um mapinha estadunidense, resumidíssimo. Me perdoem aqui a carência de qualidade, mas é só para a gente ter uma ilustração breve, né? Então, olha só. Essa região aqui a gente chama de Nordeste dos Estados Unidos. Aqui eu tenho a cidadezinha de Boston, né, onde eu tenho Harvard. Aqui eu tenho New York, a grande capital cultural, não, né? É uma área bem legal. Eu tenho a cidadezinha de Baltimore, Filadélfia e Washington, tá? E a cidade de Washington, não é o estado de Washington, tá? E aí você forma aqui a megalópole que eles chamam de Bosch-Wash. Veja, eu tenho uma ligação contínua, tá, entre 5 metrópoles. São cidades que você já ouviu falar, com certeza. Aqui eu tenho uma outra integração entre a cidade de Chicago, Detroit, Cleveland e Pittsburgh. Então eles formam a minha megalópole que eles chamam de chips. Olha lá. Eu estou passando por 4 metrópoles, né? Eu tenho uma rede urbana contínua, né? Ferrovias, rodovias. Normalmente, as megalópoles elas vão ter uma característica, né? Que nem é uma característica legal, mas enfim, que é a ausência de áreas verdes, né? Quando você pensa essas cidades que eu estava listando ali, né? Boston, Nova York, Filadélfia, é muito difícil ter uma área verde. Estou falando área verde, não é, sei lá, o Central Park, né? Ali é uma área de lazer, né? É uma área aberta ao público, realmente para você quebrar essa lógica de cimento, de prédios, asfalto o tempo todo. Eu estou falando uma área verde ruralizada, uma área verde voltada para as atividades agrícolas. Portanto, uma área rural. O Central Park, ele não é uma área rural, ele é uma área urbana. Ele é uma área de refúgio, né? Eu tô no prédio, eu tô trabalhando horas e mais horas, eu quero dar uma arejada na mente. Aí eu desço, vou no Central Park, dou ali, né, uma caminhada, respiro um ar um pouco menos poluído e volto para o meu trabalho. Então, é uma área urbana. Eu estou falando de uma área ruralizada, com atividades do campo, né? Atividades como a agricultura, atividades como a pecuária, com criatórios, etc. Então, áreas de megalópole normalmente são caracterizadas por extensas áreas, tá, urbanas, voltadas somente para atividades urbanas. E para terminarmos, nós temos uma outra áreazinha que já fica nessa porção aqui, o sudoeste dos Estados Unidos, onde eu tenho, é o estado da Califórnia, né? Onde você tem a cidadezinha de São Francisco, né? Você tem aqui perto dela a cidade de Long Beach, São José, Los Angeles e San Diego. E aí nós formamos a megalópole San. Repare, eu tenho Bosch, Wash, Chips e San. Normalmente, o batismo, né, das megalópoles, eles são assim. A primeira sílaba, né, da primeira metrópole e a primeira sílaba da última metrópole. No Brasil, a nossa megalópole ela está em formação. Nós temos duas acontecendo, né? Uma que vai de São Paulo até o Rio de Janeiro. Vou botar aqui RJ para dar espaço. E uma que vai partir de Santos, do litoral, né, de São Paulo. Ela passa por São Paulo, a capital, e chega até a cidade de Campinas. Olha que legal. E aí você estaria formando a San-Can, ou Can-San, né? Ó, uma lógica de integração entre 3 metrópoles. Cidades realmente, né, desenvolvidas e que já possuem aí uma integração por rodovias, né? Obviamente, principalmente por rodovias. O sistema ferroviário nosso não é muito desenvolvido, né?
Tinha uma proposta, não sei se vocês vão lembrar, de fazermos um TGV, que é um trem de grande velocidade, ou TAV, né? Trem de alta velocidade, que ligaria o Rio de Janeiro a São Paulo. Iria passar por Nova Iguaçu, Resende, São José dos Campos e chegaria até São Paulo. Se eu criar um trem de alta velocidade, integrando, conectando essas metrópoles, aí sim eu estou criando uma megalópole, tá? Essa ideia de eu possibilitar uma infraestrutura que conecta esses grandes centros é a característica vital de uma megalópole. E aí, eu estou falando aqui o tempo todo usando a palavra rede urbana, né? O que é, então, essa rede urbana? A rede urbana ela vai representar a infraestrutura de uma cidade. E essa infraestrutura ela vai ser pautada, né, em rodovia, ferrovias, hidrovias também, por que não? Todo esse aparato urbano que permite uma integração maior entre os fixos. Tem um conceito, né, do menino Milton Santos, quando o professor fala nome de teórico, vocês ficam nervosos, mas não fica não. Tem um carinha que se chamava Milton Santos. Ele vai ser considerado o maior nome da geografia moderna, né, do que a gente chama de geografia crítica, que é essa que você está estudando aí ao longo dos seus últimos anos. Bem, ele vai usar o termo de fixos e fluxos. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. Quando a gente fala de fixos, a gente está falando de coisas que não se movimentam. Então, a cidade ela é um aparato fixo, né? Não tem como você mexer ela. O que dá fluidez a essa cidade? As pessoas, os transportes, os serviços, o capital, né? Então, os fluxos somos nós, né? Nós estamos indo e vindo, usando o quê? Outros fluxos, que são os transportes. Então, a rede urbana ela é basicamente marcada pela estrutura física que possibilita fluidez. A pessoa sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Isso representa uma rede urbana, né? E aí, obviamente, se eu consigo ir do ponto A ao ponto B de 3 maneiras diferentes, a malha urbana dessa região ela é mais desenvolvida. Se eu só consigo ir do ponto A ao ponto B por um caminho, é uma área menos desenvolvida, tá bom? Zé, mas e aí você tem a ver com uma aerovia, né? Sim, a gente tem isso também. A questão dos aeroportos, né? Os aeroportos também representam aparato urbano que ajuda na fluidez, né? Na troca aí entre os fluxos. Foi tranquilo, galera? Bem, falamos desses 3 primeiros quadros, vamos ali falar um pouquinho sobre segregação socioespacial. Bem, a palavra segregação, ela se refere à separação. Então, eu estou separando a sociedade no espaço. Sim ou não? Estou separando ela. Como é que essa separação ela é feita? Ela é feita basicamente de 2 maneiras. Então, vamos lá. A primeira maneira a gente chama de autossegregação. Tá? Esse auto é com U, de próprio. Autossegregação. Então, eu me segrego. Como assim? Eu não quero viver nessa área. Eu chego à conclusão de que essa área não é uma área apropriada para mim. Tá? Então, se eu tenho a capacidade de escolher onde morar, é porque eu tenho a capacidade de pagar por essa área. Então a gente diz que a autossegregação ela é uma característica da minha classe rica. Ou seja, o rico ele opta por escolher a sua moradia. Onde que majoritariamente a classe rica mora? Tá? Dentro da geografia existe um conceito que a gente chama de enclaves
fortificados. Enclaves quer dizer barreira, né? Fortificados, ou seja, que usa força. O termo meio que popular disso aqui é condomínio fechado. Condomínio fechado. Ou seja, eu moro... É que você não falaria isso, né? Você mora onde? Aí eu moro no enclave fortificado. As pessoas vão parar de falar com você, né? Você fala o quê? Eu moro num condomínio fechado. Quem é que mora no condomínio fechado? A classe rica. Pô, Zé, mas por que eu não acho isso não? Então, o condomínio fechado, ele parte de um pagamento de uma renda extra, que é o do condomínio. Então você paga porteiro, vigia, aí tem taxa de lixo, tem taxa de... Tem alguns condomínios que tem academia, que tem piscina, tem áreas de lazer, enfim, bem robustas, né? Então, esse valor extra, ele faz com que você tenha ali um filtro a nível social e econômico. Diferentemente da minha classe pobre. A classe pobre, a gente diz que ela tem uma segregação forçada, ou eles chamam de imposta. Então, quem é que sofre isso, né? A classe pobre. Onde que o pobre mora, então? O pobre mora onde dá para ele morar. Ele não opta, né? Pô, eu quero morar aqui para ficar perto da praia. Não tem como. Ele mora em uma região onde as outras pessoas não valorizam, portanto é mais acessível. Tá? Não quer dizer que ele não compra essa terra. Ele compra essa terra. Mas ele vai pagar um valor a menos. Ele não vai ter uma taxa mensal para pagar aquilo, né? Ou ele paga a casa em si, né? E ponto final. Não tem como pagar a casa, mais condomínio, mais taxa disso e daquilo. Na hora da prova, é legal você lembrar que essas áreas onde majoritariamente eu tenho população pobre morando, tem o nome de comunidade. Comunidade é um termo que você usa na geografia e na biologia, que não quer dizer nada. Eu preciso complementar essa palavra. Você falava, eu vi uma comunidade ontem. Você falava o quê? Comunidade de quê? Tá? Então, na geografia a gente fala de comunidade economicamente desfavorecida. Isso aqui a gente chama de sede. Olha lá. Ou, não gostei desse termo, Zé. Quero usar outro. Tá. Tem outro que a gente chama de complexo. Que complexo também não quer dizer nada. Também precisa de um complemento. Então, complexo de quê? Complexo de submoradias. Tá? Não gostei. Quero outro, Zé. Cidade informal. Zé, não gostei. Então chama de favela. Só que entenda, não é um termo técnico, tá? A favela é um termo popular que ganhou notoriedade, né? Vai ficando popular, vai ficando usual, e aí, obviamente, é muito mais fácil usar favela do que falar comunidade economicamente desfavorecida. Mas numa redação, eu te aconselho a, obviamente, não ficar repetindo favela ou usar os termos que são mais corretos. Foi tranquilo até aqui? Bom, a gente já está aqui encaminhando a aula, né, para o seu final. Eu ia trazer mais alguns conceitos só para a gente fechar, que é o seguinte, galera. Dentro da radiografia existe aí um conceito que a gente chama de gentrificação ou camarotização. Esse conceito, ele pode ser lido por você como enobrecimento. Enobrecimento é a ideia de tornar nobre, né? E aí, o que isso quer dizer na prática? Eu tenho uma área ali cristalizada, uma área que realmente está abandonada. Eu tenho o investimento do poder público com o poder privado,
e eles revitalizam aquela área. Então eu derrubo o aparato que está ali velho, antigo, e boto uma nova obra ali, né? Um novo prédio, uma nova praça, alguma coisa que torne aquela área ali mais cara. E aí, obviamente, eu atraio população rica, viu? Porque a população rica, ela mora onde ela quer. Então ela vai morar em uma área onde eu tenho uma maior oferta de serviços, que é a área gentrificada ou camarotizada. Tá bom? Para terminarmos, eu ia falar dos problemas urbanos, né? Eu não costumo falar muito de problema urbano. Quando eu começo a aula, parece até uma terapia em grupo, né? Cada um aluno vai falando o seu problema urbano. E a gente vive o problema urbano, isso é muito legal, né? Mas vamos lá. Sei lá, quais os problemas urbanos mais clássicos? Enchente. Enchente cai muito em prova, né? A gente entender que eu tiro a vegetação, eu asfalto, eu vou cimentar aquela área e eu reduzo a área de absorção de água. E aí, obviamente, como consequência disso, eu tenho o fenômeno da enchente. Outro problema clássico de qualquer vestibular, trânsito caótico, que a gente apelidou de engarrafamento, tá? Mas o caos ele é diferente de engarrafamento. Engarrafamento, os carros estão um atrás do outro. Isso não tem nada a ver com caos, né? O caos enfim, é uma coisa que não tem sentido, não tem ordenamento. O trânsito caótico é um trânsito violento, batidas acontecendo, eu não tendo mobilidade urbana, as pessoas amontoadas, presas em um transporte público, abuso, né, sobre as mulheres em transporte público. Você vê, a gente tem algumas áreas do Brasil onde você tem vagões de trem destinados às mulheres, para que não ocorra esse caos, né, da violência sobre essas usuárias daquele transporte público. Isso tudo é caótico, a gente define isso como caótico. Tá? A violência, a gente poderia aqui falar da violência em todas as suas facetas: assalto, furto, estupro, acidente de carro, barulho, tá? A poluição sonora através das buzinas, a poluição visual com outdoor, letreiros eletrônicos que cada vez mais se popularizam, a poluição da água com esgoto in natura, um esgoto sem tratamento, que vai gerar eutrofização das águas, né, dos rios, riachos e corpos hídricos. Os dejetos químicos que são lançados por indústrias, fábricas e etc. Ocupação irregular, deslizamento de encostas, ilha de calor, o aumento da temperatura em áreas centrais, inversão térmica, tudo isso sendo apontado como os problemas desencadeados pelo intenso processo de aglomeração urbana, de construção de prédios, verticalização, né? Enfim, todo esse caos que nós apelidamos carinhosamente de urbanização. Show de bola, galera! Gente, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Espero ter somado aí no seu processo de aprendizagem. E fique aqui com a gente que tem muito mais coisa boa feita com muito carinho para vocês. Um grande beijo e até a próxima. Valeu!